Se por acaso você convive com algum fumante, ou se você fuma ou parou de fumar, mas já fumou na sua vida, é muito provável que você tenha cádmio, que é um metal pesado. Ele está muito presente na fumaça do cigarro. E não é só isso, mesmo quem não fuma pode ter essa intoxicação. Ele está presente também em enlatados, então enlatados tem chumbo também, não é só o cádmio. Quando você for comprar alimentos industrializados, porque mesmo a gente sabendo que faz mal, a gente acaba comprando. Dê preferência para os que estão em vidro. Aquele pote de vidro, ele vai trazer menos contaminação por metal pesado. Porque o que tem na lata, já tem lá os metais. Então vai ter muita contaminação por chumbo e cádmio. E aí, quais são os sintomas? Às vezes a gente passa mal e nem sabe por quê. Pode ser que você se contaminou com esse metal pesado e não é simples de tirar do corpo. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Se você sente tonturas, dores de cabeça, se você tem anemia, câncer de útero, pulmão, bexiga e próstata, está relacionado com metais pesados. Olha só como vai para outro patamar. Então você acha que é uma coisa simples, mas com o passar dos anos pode se tornar uma doença séria. Um outro metal pesado que também atrapalha o desenvolver do fitoterápico ou do oligoelemento, para quem é terapeuta sabe o que eu estou falando, dos frequenciais, é o arsênico. Alguém aqui já conhece sobre os metais pesados? Deixa eu ver aqui em que nível que nós estamos. Olha, tem aqui uma turminha boa, hein? Arsênico é o metal pesado que quase todas as pessoas que eu atendo têm. Sabe por quê? Ele está presente no veneno e também em agrotóxicos. Então imagina você que não gosta daquele pernilongo, vai lá e coloca o veneninho na parede. Aquele que você põe na tomada, né? Você também está se intoxicando de metal pesado. Porque mata o bichinho, mas também nos prejudica. Isso aqui é muito comum. Às vezes você tem lá uma formiguinha em casa, põe veneno, mata a formiga, mas também se intoxica. Então eu vou dar depois aqui algumas instruções para vocês também poderem já começar a fazer essa limpeza no corpo de vocês. Então arsênico, sabe o que ele pode... esse daqui é interessante. Arsênico você pode encontrar até em perfumes. Sabia? Todo mundo gosta de perfume e usa. E sabe quais as doenças relacionadas com isso? Hipotireoidismo. Porque quando a gente põe perfume, como é que a gente faz? Bem aqui na região da nossa glândula da tireoide. E aí você vai intoxicando a sua glândula. Então, se você for usar perfume, a gente indica que ponha na roupa e não diretamente na sua pele. A nossa pele, gente, é o nosso maior órgão e ela absorve tudo que você colocar. Por isso que é tão perigoso você utilizar alguns tipos de produtos de higiene pessoal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas lives, que tenham metais pesados ou que tenham benzeno, até produtos de limpeza, porque isso nos contamina e a gente geralmente está em contato direto com esses produtos. Então vamos tomar atento para isso, porque se você começar a fazer algumas mudanças na sua vida, você vai ter uma intoxicação muito menor de metais pesados. Queda de pressão e dermatites também está relacionada com metais pesados. Então esse é o primeiro passo. O cliente chegou para você, gente, para os terapeutas que estão aqui comigo, aí você deu lá o oligoelemento para ele, ou o fitoterápico floral. E você percebeu que não teve tanta mudança. Aí você tem que bater um papo com ele, tentar entender a rotina dele, para você dar mais instruções. Orientar. Essa é a bandeira que eu levanto, trabalhar com orientação. Vamos falar um pouquinho de mercúrio? Sabe onde a gente encontra mercúrio? Em vacina. Por isso que às vezes a gente tem reações, algumas reações leves e outras bem fortes.
A gente também encontra mercúrio naquelas lâmpadas fluorescentes. E aí, quando eu estava vendo essa informação novamente, eu me lembrei. Quando eu trabalhava em empresa privada, tinha aquelas lâmpadas fluorescentes. E aí todo mundo dizia, não fica perto, não pode quebrar na hora que eles iam trocar, porque fazia mal. Só que ninguém sabe por que faz mal, né? Eu achava que era por conta do vidro, mas era pela liberação de mercúrio que solta quando quando a lâmpada é quebrada. Vai tipo uma vaporização. Não sei se alguém já observou isso, eu já observei. E libera mercúrio, então por isso que faz mal para nós. O que está relacionado com mercúrio? Olha aqui as doenças que mais a gente recomenda os florais. Depressão. Metal pesado está muito relacionado com crises de ansiedade e depressão. E aí você está dando floral, ele melhora, mas não tem uma melhora duradoura. Passa 1, 2, 3 meses, a pessoa volta com os mesmos sintomas. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu com alguém que está aqui, que é terapeuta, conta para mim. Se já aconteceu isso com você, de você tratar um cliente e aí depois de um tempo ele volta com os mesmos sintomas. Aí você vai começar a identificar. Não é que o produto não é bom ou não fez efeito. Você precisa primeiro limpar o organismo do seu cliente. Chumbo, eu já falei um pouquinho do chumbo, que também é um metal pesado, bem conhecido. E ele está presente, sabe aonde? Em baterias. E a gente está com uma bateria o tempo todo na mão. Que bateria é essa que vive na nossa mão? Alguém quer arriscar um palpite? Se quiser, pode escrever que eu vou olhando aqui. Olha, a Lília respondeu que já aconteceu com ela de tratar um cliente e depois de alguns meses ele voltar com o mesmo sintoma. Então, Lília, você já sabe aí o que pode fazer. É isso mesmo, a Lília respondeu, o celular está o tempo todo na nossa mão e a gente pode sim ter contaminação por chumbo. E, gente, ó, o que eu percebo, tá? Porque eu tenho um aparelho quântico e eu observo muito isso de cliente para cliente. Alguns têm mais propensão de ter metais pesados no corpo. Por exemplo, teve uma vez que eu atendi um cliente e a queixa dele era zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido e dor de cabeça tem milhões de causas. Neste caso desse cliente, pela minha biorressonância, eu encontrei um metal pesado que chama bismuto. Eu nunca tinha ouvido falar desse metal, fui pesquisar. Esse metal, ele é encontrado em alguns produtos não, na verdade são remédios para o estômago. Sabe aqueles remédios que a gente toma, geralmente quando você não está bem? Eles são recheados de alumínio, que é um metal pesado também. Geralmente as pessoas toleram bem e não ficam intoxicadas, mas especificamente esse cliente, o organismo dele não tolerou. E aí ele estava com zumbido no ouvido, por causa desse metal pesado. Olha só como é séria essa questão, né? Aí eu liguei para ele, fulano, assim, assim, assado, já tomou esse remédio? E ele mencionou que sim, que tinha tomado esse remédio há anos e ainda estava no organismo dele. Então, às vezes, é uma coisinha de nada, que se você pega esse pulo do gato, o seu tratamento, ó, vai às alturas e você consegue um resultado duradouro para o seu cliente. Falei da bateria do celular. Qual que é a recomendação? Por favor, não durmam com o celular no quarto. Deixe ele na sala. E se por acaso ele precisar ficar perto de você, porque alguns usam como despertador, é isso que os meus clientes me falam, coloque ele no chão. Não deixe ele assim na mesma linha da tua cabeça, tá? Por conta mesmo do sinal que ele emite e para não ter essa contaminação pelo metal pesado que é o chumbo. Já falei do alumínio, medicação antiácida tem bastante, panelas e desodorantes. Desodorante é uma causa muito comum de contaminação pelo alumínio. O que ele pode causar se você tem contaminação por alumínio? Dores musculares,
Angústia, aqui volta os sintomas emocionais, que são os que a gente mais utiliza, florais e frequenciais, e às vezes não dá resultado, porque o seu cliente está intoxicado por alumínio. Ah, Neide, mas como é que eu faço então para tirar esse metal pesado do corpo do meu cliente? Então, existem alguns fitoterápicos que eu costumo trabalhar, que é o clorela e a espirulina. A espirulina, aí aqui que também é o pulo do gato. Tá anotando aí, gente? Quem é que tá anotando? Ó, falei aqui de 2 fitoterápicos, espirulina. Quando é que eu vou dar espirulina? Quando o meu cliente tem problema com anemia, por exemplo, ou quando ele tem problema na tireoide. Eu vou dar espirulina porque vai já tratar essa parte também. O clorela eu vou dar porque ele é muito bom para limpar metal pesado, com exceção de pessoas que têm pressão alta. Então, existem alguns cuidados aí também para a fitoterapia. Não é sair dando para todo mundo. Carvão vegetal ativado também pode ajudar em processos de intoxicação. Quando você sentir mal com algum desses sintomas que eu falei, você também pode utilizar. E o que eu mais recomendo é o detox dos pés. Eu tenho uma experiência para contar que essa foi muito interessante, porque às vezes a gente nem percebe, mas a gente educa o nosso cliente. E essas lives aqui, o objetivo é esse, é educar os nossos clientes para terem essa consciência dessa mudança de hábitos e para que vocês também possam fazer isso com o cliente de vocês. Essa expressão educar, aprendi com a Claudinha aí. Então é assim, gente, eu tenho uma cliente que ela já passa comigo há alguns anos. Ela estava com intoxicação por arsênico e ela não tinha antes, não usava veneno em casa porque já estava educada. E aí a gente foi conversar sobre a alimentação dela. Eu disse para ela o seguinte: fulana, o que tem muito metal pesado, arsênico, é o arroz. Você come muito arroz? Ah, eu como todo dia.